Então, retomando os nossos trabalhos, teremos a palestra com o tema Licitações e Contratos, Concessão, Parceria Pública-Privada e Tribunal de Contas da União, tendo como palestrante o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Benjamin Zimler, a quem convidamos, juntamente com o ministro Ubiratã Aguiar, para ocuparem a mesa. Também na mesa, deputado Sérgio Aguiar, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, vice-líder do governo. Convidamos doutora Wanda Palhano, diretora-presidente do jornal O Estado. E convidamos para presidir esta mesa, esta sessão, a excelentíssima senhora procuradora, doutora Vanja Fontinelli, procuradora de Justiça do Estado do Ceará. Passamos a palavra à nossa presidente, doutora Vanja. Bom dia a todos. É com muita satisfação que eu venho aqui em substituição à doutora Maria do Perpétuo Socorro França Pinto, que infelizmente precisou fazer uma viagem de última hora, mas pretendo substituí-la. Não sei se farei a altura, mas me esforçarei bastante para isso. Então eu quero dizer que é uma oportunidade realmente ímpar poder estar aqui reunida para uma discussão tão valiosa no momento atual do nosso país, uma discussão onde se realizam altos estudos sobre a administração pública, que vem passando por uma reforma bastante significativa da nossa cidadania, provocada por todos os atores do Estado. Então, é de fato uma honra muito grande estar aqui. E para não me alongar mais, eu quero conceder a palavra ao nosso palestrante, mas antes farei uma breve leitura do seu currículo. E breve porque eu acabo de receber aqui o currículo do nosso palestrante e verifico que ele é bastante extenso. Então eu vou pedir permissão ao Dr. Zimmermann para fazer uma breve leitura. E aqui nós temos o perfil profissional do Dr. Benjamin Zimler, que diz o seguinte: o Dr. Benjamin ocupa o cargo de ministro do TCU, tendo ingressado no cargo de ministro substituto em fevereiro de 1988, por meio de concurso público de provas e títulos, como analista de finanças e controle externo do TCU. Possui experiência em auditoria e análise de prestação de contas no setor público, principalmente nas áreas de empresas públicas e sociedade de economia mista, com ênfase nos aspectos jurídicos do processo administrativo praticado no Tribunal de Contas da União. Possui várias publicações, inúmeras publicações, e desde 11 de setembro de 2001, que ocupa o cargo de ministro do Tribunal. De 3 de fevereiro de 1998 até 10 de setembro de 2001, ocupou o cargo de auditor e ministro substituto do TCU. De 27 de setembro de 1996 a 2 de fevereiro de 1998, ocupou o cargo de secretário de controle externo da 10ª SESEX, unidade técnica responsável pela instrução de todos os recursos interpostos contra decisões do Tribunal de Contas da União. Então, como nós vemos,
O nosso palestrante é gabaritado, e aí pedimos permissão aos demais componentes da mesa, o nosso presidente, ministro Biratã Aguiar, o deputado, eu só quero dizer o nome do seu pai, porque ele está bastante gravado, deve ser uma honra, Sérgio Aguiar, da jornalista Wanda Palhano. Então nós passamos a palavra para o ministro. Bom dia a todos. É uma enorme honra participar desse evento, seminário de altos estudos sobre administração pública, compor a mesa com o deputado Sérgio Aguiar, a doutora Wanda Palhares, a doutora Vanja Fontinelli e o grande amigo, o nosso ministro emérito, agora emérito, é extremamente estranho considerá-lo emérito, porque o ministro Biratã Aguiar vai estar sempre no tribunal, é difícil vê-lo aposentado, ele não tem nenhuma das características do aposentado tradicional, pela sua agilidade, pelo seu dinamismo, ele não para em nenhum momento, a sua inteligência e a sua capacidade vão fazer com que a aposentadoria seja ainda mais dinâmica e interessante do que a vida no tribunal. E é isso que está ocorrendo. Eu tive a grande honra de ser o vice-presidente na gestão do ministro Biratã Aguiar. Tive muita sorte, aprendi muito com ele, a experiência, a sabedoria, e hoje, conduzindo agora a presidência do Tribunal de Contas da União, vejo quão valiosas foram as lições que tirei daquele tempo em que convivíamos, e também presenciei exatamente as dificuldades com que lida o presidente de um órgão que está em constante mudança e que ocupa uma posição interessantíssima na arquitetura do Estado brasileiro. Eu vou falar hoje sobre um tema também muito caro ao TCU e à minha própria pessoa, que é o controle das concessões de serviços públicos e das parcerias público-privadas. Esse é um tema que ganha um espaço extraordinário no Brasil de hoje. Isso é noticiado a todo momento na mídia. Nós percebemos quantas obras de infraestrutura são construídas no Brasil, o quanto há para fazer e os diversos modelos que são utilizados para viabilizar e implementar essas obras nos diversos setores de infraestrutura, eletricidade, rodovias, portos, telecomunicações. O Brasil passou por 3 fases bem distintas. A primeira fase, quando as ações na área de infraestrutura eram basicamente realizadas pelo governo federal. Isso seguiu até a década de 80 e principalmente até a década de 90. O Estado tinha a seu encargo a competência, a obrigação de realizar as obras em diversas áreas de infraestrutura, por isso havia inúmeras empresas estatais que realizavam esse mistério. E na década de 90 se percebeu que essa situação era uma situação crítica, o Estado tinha parte dos recursos públicos para investir em infraestrutura e era preciso, portanto, estabelecer algum tipo de conexão com a iniciativa privada para viabilizar a realização de obras que são absolutamente necessárias para viabilizar o crescimento sustentado do Brasil. A partir da década de 90 surge, então, o Programa Nacional de Desestatização, no plano federal, copiado no plano estadual e até em municípios, a alienação de diversas empresas estatais, como nós sabíamos, para o setor privado, empresas estatais que exploram atividade econômica e que são vendidas mesmo para o setor privado, como na área petroquímica, siderúrgica, e algumas empresas estatais que prestam serviço público na área de eletricidade e telecomunicações também são alienadas, e aí nós temos novas concessionárias privadas, empresas privadas que passam a prestar um serviço público em nome próprio e sob sua conta e risco. Esse modelo foi um modelo acompanhado pelo tribunal com muita dificuldade. Na América Latina, sobre o influxo dos ares, dos ventos neoliberais ou liberais, em alguns países a privatização foi radical, muito rápida. Eu diria que no Brasil
a privatização teve um ritmo um pouco mais lento, em função também da atuação do Tribunal de Contas da União, que conseguiu colocar alguma racionalidade, uma dose bastante apropriada de racionalidade nos processos de alienação de empresas estatais para o setor privado. E aí surge exatamente a expertise do tribunal, a qualificação do tribunal para analisar esses processos de delegação para o setor privado de concessões de serviços públicos. Bem, esse processo de privatização é seguido por um processo natural de criação de agências reguladoras. Começa em 96, a ANEEL, a Anatel, a ANP, e segue até 2005, 2006 com a criação da ANAC. Então nós temos uma década de criação e fortalecimento de um modelo regulatório de entidades que vão ter a seu encargo a competência para regular as concessionárias de serviços públicos, o mercado de serviços públicos, olhando sempre a atuação das concessionárias, dos usuários do serviço público e também os interesses do próprio Estado. O tribunal também teve uma interação muito curiosa com as agências reguladoras. Depois nós vamos falar um pouquinho. Nós, ministro Biratão, usurpamos as competências das agências reguladoras durante um período de tempo relativamente pequeno, mas as agências reguladoras eram órgãos iniciantes sem condições de regular, porque não tinham pessoal, porque não haviam marcos regulatórios, a legislação não era adequada, e o tribunal ocupou esse vácuo e muitas vezes teve que, por exemplo, fixar tarifas de rodovias, de concessões rodoviárias e, eventualmente, até definir qual é o modelo da revisão tarifária de distribuição de energia elétrica. Era um período curioso, mas que o próprio tribunal tinha a percepção de que, se ele não fizesse, ninguém o faria. Óbvio que esse período ultrapassou, algumas agências reguladoras já têm, obviamente, tempo suficiente, capacidade, qualificação para exercer as suas competências. O tribunal ajustou a sua forma de controle, exercendo, como a gente vai ver também, um controle de segundo grau, de segunda ordem, respeitando a competência originária do controle das agências reguladoras. Mas foi um período muito curioso e que mostra exatamente o fosso que há, muitas vezes, entre realidade e norma abstrata genérica. Muitas vezes o que se faz na prática elastece, tenta estabelecer no limite da plasticidade a possibilidade de utilização de normas ao mundo real. Bem, depois então da privatização, esgotada a privatização, pelo menos de uma forma, como um processo substancial, começa a surgir um período de concessões de serviços públicos, em que o governo define a priori as áreas em que entende necessárias a delegação para o setor privado. E aí surgem as análises pontuais das concessões de serviços públicos nas diversas áreas de infraestrutura. Então, o Estado quer construir, o Estado pretende construir as usinas de Jirau, Santo Antônio e Belo Monte, pois opta pelo modelo de concessão, faz, portanto, uma série de estudos, verificando a viabilidade econômica, técnica do empreendimento, verifica o interesse do mercado, faz também uma avaliações técnicas, definindo os elementos básicos do projeto da usina geradora, e faz uma licitação para escolher uma concessionária que vai aportar recursos para construir a usina e amortizar e remunerar o seu capital por meio da venda de tarifas, da cobrança de tarifas aos usuários do serviço de energia elétrica. E aí a gente começa a ter um espectro diversificadíssimo de concessões, portos, usinas hidrelétricas, linhas de transmissão, área de telecomunicação, telefonia fixa comutável, telefonia móvel, bandas diversas, TVs por assinatura, podemos discutir se isso é serviço público, área de portos, arrendamentos portuários, área ferroviária. Ou seja, há um espectro de concessões que hoje permeia a atuação do Estado e que existe também no tribunal uma qualificação muito difícil, porque
Nós trabalhamos em diversos nichos com abordagens muito verticais, muito densas, com uma necessidade clara de conhecimento do setor específico em que atuamos. O Tribunal, para enfrentar esse desafio, ele criou, na minha gestão, uma segunda secretaria que atua exatamente nessa área, nós chamamos de CEFID, e agora temos a CEFID 1 e a CEFID 2, e muito provavelmente, talvez o meu sucessor tenha que criar uma CEFID 3, porque me parece que é uma tendência inexorável de que as grandes obras de infraestrutura do Brasil devam ser feitas por meio desses modelos de concessão e, eventualmente, de PPP. Então, o quadro brasileiro, numa forma muito singela, num sobrevoo muito singelo, é esse, 3 etapas: serviços públicos prestados pelo Estado, privatização e depois as concessões, um sistema de concessões pontuais num espectro muito largo. Mas eu queria também falar um pouquinho do tema, contextualizá-lo juridicamente. Do ponto de vista constitucional, cabe ao Estado prestar serviço público. O artigo 175 deixa bem claro que a prestação de serviço público pode ser feita de 3 formas: diretamente pelo Estado, por um órgão, por uma empresa estatal, pode ser feito por concessão ou permissão de serviço público, que são contratos por meio dos quais o Estado delega um particular, um concessionário, a competência para prestar o serviço público por sua conta e risco, aportando recursos privados e cobrando tarifa dos usuários do serviço público. A ideia de serviço público é uma ideia muito difícil de ser definida, o conceito de serviço público. Há diversas teorias que estabelecem conceitos sintéticos, analíticos de serviço público, mas todas elas passam, pelo menos, pela constatação da necessidade de se ter 3 elementos na conceituação de serviço público. Um traço que eu diria formal, que é a submissão ao regime jurídico-administrativo. Só é serviço público o serviço que é prestado total ou parcialmente sob a égide do regime jurídico-administrativo. Serviço público, portanto, não se submete às regras do direito civil que regula as atividades econômicas realizadas no nosso sistema econômico. A incidência, portanto, do direito administrativo. Um substrato, um elemento subjetivo, que é a presença do Estado, imediato ou imediatamente, ou o Estado exerce e presta o serviço, ou ele delega e controla a prestação de serviço. O Estado jamais pode se afastar totalmente da arena dos serviços públicos, ele tem que estar presente. Mas o que caracteriza fundamentalmente o serviço público é o seu substrato material. A ideia de que o serviço público pressupõe necessariamente a criação de uma utilidade ou atendimento a uma necessidade da coletividade, com uma perspectiva generalizante, ou seja, serviço público é alguma coisa que deve ser prestada a um conjunto importante de cidadãos. Jamais será serviço público algum tipo de serviço que o Estado exerça para beneficiar um nicho restrito de brasileiros. A pretensão universalizante, a tendência generalizante é um traço absolutamente intrínseco à ideia de serviço público. Muito bem, apesar de todo esse esforço da doutrina administrativista de definir serviço público, a gente tem que reconhecer que serviço público, afinal, é o que o legislador diz que é. É ele que, afinal, vai dizer, olha, isso é serviço público, isso não é serviço público. O serviço público, ele é o subconjunto das atividades econômicas que são realizadas no Brasil. Nós temos as atividades econômicas e há um subconjunto escolhido pelo legislador em que se coloca a tarja de serviço público. Por que os serviços postais são serviços públicos no Brasil? Bem, tem um substrato material. Claro que há uma pretensão de que os serviços postais sejam prestados de uma forma generalizada a todos os brasileiros, mas foi uma definição absolutamente objetiva, consta da Constituição, artigo 21, que os serviços postais devem ser prestados pelo Estado. Isso é uma definição
é empírico, é constatável. Por que energia elétrica é serviço público? Opção do legislador. Por que telecomunicações é opção do legislador? Por que os serviços vinculados ao petróleo não são serviço público? Opção do legislador. Por que a agropecuária não é serviço público, e sim uma atividade econômica prestada no âmbito do direito civil e direito comercial, direito econômico? Isso é uma opção do legislador. Muito bem, a própria Constituição, ela pede que haja uma lei, ela solicita do legislador ordinário a criação de uma lei que regule a prestação de serviços públicos, as concessões, as permissões, o que é a prestação do serviço adequado, como é que o Estado pode exigir do concessionário que ele preste um serviço adequado, quais são os requisitos do serviço adequado, as questões vinculadas às políticas tarifárias, como serão cobradas as tarifas, como elas serão repactuadas, revistas, reajustadas, pois surge em 1995 a Lei 8.987, que é a Lei Geral de Concessões, uma lei extraordinária com 40 artigos, digna de todos os louvores, sintética, principiológica, como tinha que ser. A verdade é que as leis muito analíticas tendem a ter vácuos, deficiências de plasticidade para se adaptar às realidades supervenientes. A Lei 8.987 é uma lei moderníssima, ela se adapta com maior facilidade a todo tipo de concessão, porque ela é principiológica, abstrata e tem, portanto, capacidade de se adaptar às novas realidades. Essa lei 8.987, ela serviu, portanto, de balizamento para a prestação de serviços públicos concedidos ou permitidos, e serviu para o TCU também, extrair dela as referências para o controle das concessões de serviços públicos. Um exemplo, como é que nós fazemos o nosso controle sobre as concessões de serviços públicos? Toda concessão tem que ser licitada, essa é uma regra geral. É um contrato administrativo precedido de licitação. O Constituinte originário, no artigo 175, ainda diz que as concessões e permissões devem ser sempre precedidas de licitação. É óbvio que o sempre jurídico não é sempre absoluto, não há nada em direito que seja absoluto, mas isso simbolicamente impõe a quase obrigatoriedade da licitação para as concessões. Muito bem, os contratos de concessão são contratos de longo prazo, casamentos que duram por muito tempo, estamos falando de 15 anos, 25 anos, 30 anos, 35 anos, possibilidade de prorrogação de prazo, portanto podemos estar falando de 50 anos, há contratos de concessão de mais de 100 anos, portanto nós estamos falando de algo que vai perdurar por muito tempo, pois é no momento da licitação que você tem o divisor de águas. Todo o controle efetivo que pode redundar em práticas efetivas, correções de rumo, deve se dar antes da licitação. Quando o contrato é assinado e o casamento é fixado, a efetividade da ação controladora diminui tremendamente. Então o tribunal criou, e a legislação facultou ao tribunal, o exercício de um controle preventivo, que é feito em 5 etapas, por meio das quais o tribunal exige da agência reguladora, do Ministério, dos diversos ministérios, a apresentação de documentação, dados que provem a execuibilidade de todos os procedimentos que são realizados. Eu diria que a primeira etapa é a fundamental. O primeiro passo do tribunal é analisar a análise de viabilidade técnica e econômica do empreendimento. E aí nós vamos ver se há elementos básicos do projeto, da usina de Jirau, se eles estão adequados, são capazes de definir adequadamente o empreendimento, se existe a orçamentação adequada da obra, se já foi definido um fluxo de receitas e despesas capaz de projetar a vida econômica daquele empreendimento. E, finalmente, o tribunal verifica qual é o tipo de licitação, qual é o critério que baliza aquela licitação. Geralmente, as licitações desse tipo, elas visam a menor tarifa. Ganha a licitação,
a empresa, consórcio de empresas que se propõe a prestar aquele serviço público cobrando o menos possível dos usuários do serviço público. Vejam que esse é um cálculo dificílimo. Qual é a tarifa que um concessionário estará disposto a cobrar? Ele precisa saber quanto ele vai gastar, quanto custa a usina, quanto ele vai poder, como ele vai amortizar e remunerar o seu empreendimento. Portanto, isso dentro de um prognóstico de 30 anos, 25 anos. É, portanto, um conjunto de cálculos e uma fase muito complexa que exige muito trabalho técnico de altíssimo nível. E eu acho que o tribunal se especializou nessa área. É nesse momento que o tribunal verifica equívocos, sugere recomendações para a melhoria do modelo de avaliação econômica e financeira do empreendimento. Aqui nós conseguimos reduções extraordinárias nos cálculos das tarifas máximas, por exemplo, se o edital estabelece. Vou dar um exemplo. Na usina de Giral, Santo Antônio, o governo estava imaginando estabelecer tarifas máximas de R$120 o megawatt-hora, pois o tribunal fez uma série de sugestões, recomendações e reduziu para R$90 o megawatt-hora, e na licitação a energia baixou para R$70 o megawatt-hora. Senhores, com um desastre extraordinário, e vocês não sabem a tensão que houve naquele momento. O governo com enorme medo da atuação do tribunal, de que essa redução da tarifa máxima pudesse desincentivar o mercado, impedir a participação de licitantes. Isso não ocorreu, pelo contrário, não tem ocorrido. A atuação do tribunal, hoje, com sua expertise, com a sua qualificação, ela é um fator de segurança, de estabilidade econômica e financeira. O mercado ausculta e isso percebe, e um receio antigo que havia na atuação do tribunal de ser um elemento de instabilidade econômica, financeira, pelo contrário, mostrou que os fatos mostraram que o tribunal é um elemento estabilizador desse mercado. Na área de transmissão de energia elétrica, os deságios são fantásticos, extraordinários. O tribunal apontou esse caminho. Na área rodoviária, a atuação do tribunal apontou reduções das tarifas, dos pedágios, de uma forma extraordinária, e o mercado aqueceu aos cálculos do tribunal. Portanto, me orgulha muito essa atuação do tribunal. Eu diria que os cálculos que nós fazemos de benefício decorrentes da atuação do tribunal atingem dezenas de bilhões de reais, porque uma redução numa tarifa conseguida também pela atuação do tribunal, isso significa uma tarifa a menor que vai ser paga durante 30 anos. Isso, estamos falando de um volume de energia altíssimo, né? Estamos falando de grandes usinas hidrelétricas. Esse é um exemplo da atuação do tribunal. Um outro exemplo recentíssimo do controle exercido sobre as concessões de serviços públicos diz respeito à concessão do aeroporto, da infraestrutura aeroportuária do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, lá no Rio Grande do Norte. O governo a ANAC tinha feito cálculos e imaginava que o critério para a licitação seria a maior outorga, quem estivesse disposto a pagar o maior valor pela exploração daquele aeroporto. Mas é óbvio que o concessionário teria que reformar a pista, construir a infraestrutura aeroportuária. Os cálculos do governo apontaram um valor de outorga mínimo de 3 milhões de reais. Mas o tribunal falou que o valor mínimo seriam 52 milhões de reais. Senhores, isso o governo ficou com medo, mas tudo feito a partir de nada de subjetividades, parametrizado, equações, formulações, extrapolações, séries históricas. Pois, senhores, a licitação foi bem sucedida, e sabem o valor da compra? 170 milhões de reais. Ganhou quem ofereceu 170 milhões de reais. O cálculo inicial do governo era 3 milhões de reais. O tribunal, acabamos de sentar com o governo 2 meses atrás, e nós vamos estudar o modelo de concessão de aeroportos, infraestrutura aeroportuária para Guarulhos, Viracopos e o aeroporto de Brasília. Esse é um projeto que o governo tem de conceder a infraestrutura aeroportuária desses 3 aeroportos, e a licitação será no final do ano. Então o tribunal entra em campo com
muita rapidez para fazer essa análise exatamente nesses cálculos que o governo tem, e o governo agora vai ao encontro do tribunal pedindo que o tribunal faça exatamente esse controle preventivo, aquele receio antigo do ministro Biratan, aqueles receios, aquelas tensões em que as agências reguladoras achavam que a atuação do tribunal poderia ser contrário ao interesse público. Hoje é o contrário. Hoje acho que nós temos um conjunto de trabalho que mostra que a nossa atuação é altamente positiva, e o governo sabe disso. Eu acho que na sua gestão, assim, Vossa Excelência abriu os caminhos dessa interação com o governo. Foi também na sua gestão que nossos trabalhos ocorreram, e hoje eu colho os frutos de todo esse trabalho continuado das diversas presidências do TCU. Bem, mas tem um troço aqui que me incomoda muito no Brasil, e que são as parcerias público-privadas. A lei das parcerias público-privadas foi criada com muita tranquilidade, passou pelo Congresso com maior facilidade, tivemos a oportunidade de discuti-la, uma lei excelente, muito moderna, muito interessante, também principiológica, um pouco mais analítica, só que não pegou. Pelo menos na esfera federal, a gente só tem um exemplo de PPP que deu certo, que está dando certo. A ideia de PPP não pegou, porque essa é a questão. O que a gente está vendo é a utilização de PPP no âmbito estadual. Em alguns estados, realmente, há PPPs. Na Copa do Mundo, pelo menos 5 estados vão construir estádios pela via da PPP. Mas eu tenho que reconhecer que mesmo nesses estados, eu não vejo ainda, por parte do governo estadual, uma plenitude de conhecimento capaz de usar o modelo PPP com determinação, com foco, com objetividade. Na verdade, o que é PPP, e depois a gente vai tentar responder essa pergunta, por que a PPP não se usa tanto PPP no Brasil, e por que no âmbito estadual, na minha opinião, há um déficit de conhecimento, ainda há um déficit na utilização da PPP. Bem, em primeiro lugar, a PPP é dividida é um contrato administrativo, assim como a concessão de serviços públicos é. Na verdade, o PPP é um gênero do qual resultam 2 espécies, que são contratos, a PPP na modalidade de concessão patrocinada e a modalidade de concessão administrativa. Na modalidade de concessão patrocinada, que é a PPP clássica, nós temos um empreendimento que não é autossustentável. Ou seja, nós queremos construir eventualmente uma estrada, só que o prognóstico de utilização da estrada aponta que a cobrança de tarifa não permitiria a amortização e a remuneração do capital investido. Significa que se eu abrisse uma licitação para conceder uma rodovia lá no norte do Brasil, com pouca utilização, ninguém ia participar, porque não teria como recuperar o seu dinheiro. Eu, em particular, vou botar meu dinheiro, eu não tenho como cobrar tarifa para recuperar o meu dinheiro. Bem, como o Estado brasileiro, por força da Constituição, por força das diretrizes, das finalidades do Estado brasileiro, ele deve diminuir as desigualdades regionais, as desigualdades sociais, ele tem que implementar investimentos que não são autossustentáveis. Nem todos os investimentos feitos pelo Estado brasileiro são filé mignon, há muita carne de pescoço. E a carne de pescoço tem que ser feita. Como é que eu vou fazer, então, uma estrada no norte? Como é que eu vou implementar um investimento não autossustentável? Surge a PPP, porque, além da cobrança de tarifas, o concessionário, o parceiro privado, recebe do Estado uma contraprestação pecuniária, um valor pago em dinheiro, geralmente em dinheiro, por mês, por ano, para complementar as suas receitas de forma a tornar sustentável aquilo que não é, a priori, autossustentável. Então, a PPP no Brasil, no primeiro momento, surge como um modelo extraordinário, porque nós temos muito a realizar. Tem, óbvio, na região sudeste, sul, em algumas áreas da região nordeste, mesmo no norte, nós temos investimentos totalmente sustentáveis. Mas há muitos investimentos em infraestrutura que não são autossustentáveis. E a PPP seria naturalmente uma saída para essa questão. Essa é a PPP na modalidade de concessão
patrocinada, mas há a concessão administrativa, que é fantástica também. Diz a lei que a concessão administrativa é um contrato de prestação de serviços que tem o Estado como destinatário direto ou indireto. Significa o seguinte: na concessão administrativa, o parceiro privado não precisa nem prestar serviço público, ele pode prestar serviço, qualquer serviço. Para quem? Para o cidadão ou para o Estado. Ou seja, é um coringa absoluto, serve para qualquer tipo de serviço. E na concessão administrativa, o parceiro privado se remunera pela cobrança de um preço pelo serviço que o presta, diretamente daquele que usa o serviço, pode ser o cidadão, ou do Estado mesmo, ou o Estado paga ele, ou tanto o preço pago pelo consumidor, quanto o preço pago pelo Estado. Exemplo, vamos construir um estacionamento no setor comercial sul lá em Brasília, um estacionamento subterrâneo. Estacionamento não é serviço público, mas nem por isso o DF está proibido de realizar uma concessão administrativa. Ele pode licitar, o parceiro privado constrói com dinheiro próprio o estacionamento subterrâneo, cobra pelas vagas, pelo estacionamento dos usuários, e nós temos que verificar se esses recursos são suficientes para amortizar o seu capital. Se não forem suficientes, o Estado pode pagar a ele também uma contraprestação pecuniária mensal. Senhores, concessão administrativa serve para quase tudo que vocês possam imaginar, para quase todos os tipos de serviços imaginários. Muito bem, a PPP é um contrato de longo prazo, de 5 a 35 anos. A lei exige que o parceiro privado constitua uma sociedade de propósito específico, que crie uma empresa com um propósito específico de executar aquele serviço. A lei da PPP determina que o pagamento feito ao parceiro privado seja parametrizado pela qualidade dos serviços prestados. Ou seja, você pode pagar mais por um serviço que seja de melhor qualidade, e pagar menos por serviços de menor qualidade. Claro que tudo sem achômetros, sem subjetividade, tudo de acordo com fórmulas matemáticas capazes de aferir a qualidade dos resultados. E aqui a grande vantagem da PPP: o Estado não paga um centavo até que o serviço comece a ser prestado. Então, o estacionamento tem que ser construído, demora 1 ano, 2 anos, só quando ele disponibiliza o estacionamento para os usuários é que o Estado começa a pagar. Vejam, portanto, que o PPP é muito atrativo a PPP é atrativa para o Estado, porque em momentos de crise fiscal, o Estado tem absoluta consciência de que ele não vai ter que desembolsar nada, senão depois do início da prestação do serviço, da fase operacional da PPP. Bem, a PPP, para dar certo, ela pressupõe um ambiente de confiança entre o parceiro privado e o parceiro público. E nós sabemos que os nossos parceiros privados, aqueles que são contratados pelo Estado, muitas vezes têm enorme receio da inadimplência estatal. A inadimplência estatal, ela resulta em pagamentos por precatórios, e aí nós temos todas as dificuldades no pagamento de precatórios, principalmente em alguns estados, onde a fila de precatórios é gigantesca. Pois a lei das PPPs, olhando esse aspecto, cria um fundo garantidor, e esse fundo garantidor, ele serve de dar uma estabilidade e uma confiança do parceiro privado, para o parceiro privado, a confiança de que ele vai receber aqueles valores devidos pelo Estado, sem a necessidade de entrar no mundo dos precatórios. Senhores, quais são as vantagens das PPPs? As vantagens da PPP são as execuções mais rápidas. O particular, o empresário, isso não é uma visão ideológica, isso é empírica, ele tende a executar as obras mais rapidamente, disponibilizar os serviços mais rapidamente. Também a iniciativa privada, ela é mais econômica, há uma redução de custos inerente à eficiência e à atividade privada.
Uma remuneração variável, de acordo com o desempenho, é um incentivo à melhoria do desempenho do parceiro privado. E, em alguns nichos, temos que reconhecer que os particulares, em grande medida, prestam serviços de melhor qualidade do que o próprio Estado. Isso depende, óbvio, há casos, há contra-exemplos, mas é algo que se pode verificar. Quais são os problemas de PPP, da PPP? Aqui temos um problema fundamental. A estrutura contratual é extremamente complexa, senhores. Na verdade, parceiro público e parceiro privado devem estabelecer um vínculo de divisão de riscos entre ambos. E a divisão de riscos é dinâmica, ela muda de acordo com o avanço do contrato. Reparem que uma rodovia que era uma carne de pescoço, que não era sustentável, em 10 anos, em 15 anos, ela pode apresentar um aumento de tráfego extraordinário, né, decorrente do desenvolvimento econômico de uma dada região, e aquilo que não era autossustentável passa a ser sustentável. E aí, o Estado vai continuar pagando uma contraprestação pecuniária para alguém que está sendo remunerado pelas tarifas de uma forma absoluta? Pois tem que haver uma fórmula paramétrica no contrato estabelecendo a diminuição da contraprestação pecuniária de acordo com o aumento das tarifas que estiverem sendo oferidas pelo concessionário. Geralmente, o concessionário privado toma empréstimos nos bancos, né, tem bancos estatais, para poder aportar recursos vultosos, pois a taxa de juros desses empréstimos também é elevada ao valor da tarifa. A diminuição do risco induz a diminuição dos juros e, portanto, também essa diminuição dos juros tem que refletir na diminuição da contraprestação pecuniária paga pelo Estado. Senhores, o Estado brasileiro apresenta uma incapacidade de formular adequadamente essas equações. Isso é um grande problema. Temos dificuldade de bancos de dados, de ter acesso a fluxos históricos capazes de prognosticar a evolução dos empreendimentos. Estava conversando com o diretor-geral do DENIT na semana passada, e aí eu lembrei a eles que 4 horas conversando, eu lembrei, olha, uma recomendação de 6 meses atrás, para que vocês disponibilizem a NTT o fluxo das estradas brasileiras, de forma que se tenha uma série histórica, para que se possam fazer extrapolações para as concessões rodoviárias. O diretor-geral do DENIT e toda a diretoria que estava lá não sabia dessa recomendação. E não sabiam que tinham que fazer isso. E como se pode fazer uma concessão rodoviária em que você prognostica um fluxo de veículos num prazo de 20 anos se você não tem a mensuração dos fluxos de veículos nas estradas brasileiras para que se tenham bases reais para isso. Então, a dificuldade de planejamento, a dificuldade de formulação desse sistema de distribuição de riscos nas PPPs. O governo fez algumas tentativas de PPPs, depois percebeu que não era PPP, era concessão. Saber se é autossustentável ou não também é difícil se você não tem dados, pois o que está impedindo a aplicação de PPPs, fundamentalmente na esfera federal no Brasil, é a falta de dados, a falta de cultura de planejamento, essa dificuldade que nós temos de prognosticar o futuro nas diversas áreas de infraestrutura. Reparem que a PPP, aparentemente, foi utilizada com muito sucesso na Europa, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos. Nós fizemos essa semana um seminário internacional muito interessante, com a participação de 30 países, todos eles mostrando a sua experiência nessa área de concessões e PPPs. E hoje a grande pergunta no mundo é: a PPP, afinal, é um bom modelo para a atuação na infraestrutura? Na verdade, faltam ainda parâmetros reconhecidos internacionalmente capazes de justificar economicamente as PPPs. Em alguns casos, agora analisando sobre o mais longo prazo, elas foram, em alguns casos, desastrosas. Há experiências terríveis em PPP, mas há experiências bem-sucedidas em PPP. O Brasil, ele precisa beber da boa fonte, ele tem que exatamente, por isso esse seminário é tão importante. Nós colocamos todo mundo da CECID para interagir com as pessoas dos outros países e
nós temos que segregar as boas das más experiências, saber utilizar as PPPs nos momentos, nos casos em que ela se mostra adequada e importante. Eu acho que o tribunal ele tem um papel fundamental até como um elemento indutor da utilização de PPPs. A gente deve fazer em novembro uma mesa redonda com o próprio governo para discutir esse assunto. O ministro Cedrais vai coordenar isso. Nós vamos botar na mesa o porquê que as PPPs estão paradas e senhores, e por que também no âmbito estadual houve licitações de PPP, mas por que o modelo de PPP não foi apreendido de uma forma plena? Nas arenas que são construídas sobre a modalidade PPP, a gente vê uma boa intenção, em alguns casos eu até imagino que deve ser utilizada a PPP, mas a gente os estudos prévios não foram realizados com toda a plenitude. Há muita coisa que ainda vai ter que ser corrigida e aí a gente vai fazer correções durante o transcurso, durante o percurso, durante a execução das obras. Vejam que as PPPs federais, elas são sempre analisadas preventivamente, antes da contratação, até que ocorra a licitação. Senhores, apenas eu tenho que dizer que a única PPP federal que está dando certo é o Data Center do Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que fizeram uma concessão administrativa por meio da qual o parceiro privado constrói esse imóvel que cria uma infraestrutura para a operação dos centros de informática do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. É um contrato de prestação de serviços chamado Colocation, porque ele é como se fosse uma administradora de shopping center, ele disponibiliza os imóveis, disponibiliza os serviços de limpeza, vigilância, energia elétrica, água. Ele é a administradora do shopping. É um contrato de 15 anos, depois o imóvel passa para a titularidade do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. O valor do contrato é 1,2 milhão e 200 milhões de reais e a entrega se dará em 2012. Só então começam os pagamentos. PPP é assim, né? Só depois de disponibilizar o data center e começam os pagamentos feitos pelo parceiro público, que é a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Obrigada, ministro Benjamin Zimler. E eu gostaria de fazer um registro aqui. Eu esqueci de fazer esse registro do currículo do presidente do TCU. Um currículo que um registro que me foi recomendado veementemente ali na antessala. É de que, além de presidente do TCU, o ministro Zimmermann é flamenguista. Mas eu preciso registrar que eu sou vascaína com o ministro Ubiratã Aguiar. Estamos juntos nessa parceria. Em relação à Copa do Mundo, como é que o tribunal está agindo com as ferroadas e as incompetências que aconteciam anteriormente e agora que estão querendo resolver dessa forma drástica? Eu pediria permissão porque eu recebi uma informação da coordenação do evento de que o ministro está muito premido pelo horário. E a coordenação me pediu para que nós não fizéssemos o debate aqui, pudéssemos encaminhar todas as nossas perguntas à coordenação do evento, e o evento as encaminhará ao ministro, e o ministro em seguida responderá a todos. E eu peço então a compreensão dos presentes por esse pequeno problema, e então imediatamente eu passo a palavra ao ministro presidente desse encontro, Ubiratã Aguiar. São breves palavras, até porque o ministro Benjamin Zimler, o voo dele sai daqui em torno de 14 horas, e é justo que ele pegue pelo menos uma folha de alface aqui, porque no voo agora, nos voos agora são servidos 250 gramas daquela batatinha roxa e um refrigerante. Bom, não sei nós se devemos impor a ele uma dieta tão rigorosa.
Mas eu gostaria de dizer que o ministro Benjamin Zimler foi de uma convivência extraordinária, saudável. Eu poderia apontar como um daqueles companheiros do colegiado que me estimulou a voltar a ler, a voltar a estudar. Porque como é que eu ia enfrentar esta fera, formado em engenharia, quer dizer, vindo da área de ciências exatas, depois ingressa na nossa seara, gradua-se em Direito e torna-se mestre em Direito, com votos consistentes, estudados. Eu diria que naquele debate do colegiado, concordar, mas também ter a oportunidade de divergir. Ou como dizia o Lucas, o nosso procurador-geral, Lucas Rocha Furtado, ele disse que quando eu falava assim, veja bem, ele já ficava se assustando. Pois bem, mas eu não podia ficar no que ele dissesse que veja bem, eu teria que realmente ter uma posição clara, de acompanhá-lo pelo mérito, pelo talento, mas também ter a oportunidade saudável de divergir, quando assim me mostrasse diante dos meus olhos a visão dos problemas que eram postos para exame do colegiado. Então, Benjamin Zimler, inclusive, ele chegou num dia e ele fez questão, parece que a Vanja cuidou de passar bem rapidamente para não falar. Ele veio de forma avassaladora. Ele já era da instituição, entrou por concurso público como analista, chegou por concurso primeiro colocado a auditor. Como auditor, chega a ministro, e quando o ministro disse, olha, eu aqui vim para abalar as estruturas, chegou exatamente no dia 11 de setembro de 2001. Vocês estão lembrados? 11 de setembro de 2001. Era abalando as estruturas lá do World Trade Center e ele abalando as estruturas do tribunal. Esse é o presidente que, com muito carinho, nós o recebemos. Queremos agradecer, sabendo que ele tem uma viagem para o exterior amanhã, fez um sacrifício enorme de vir aqui, e eu tenho certeza que foi em homenagem ao povo cearense, que foi em homenagem a esse seminário que está discutindo assuntos da maior importância e que o Tribunal de Contas da União e os Tribunais de Contas de Estados e Municípios são protagonistas essenciais nessa ampla discussão. E eu diria, discussão do Estado brasileiro. O Estado brasileiro que nós queremos é esse Estado que a ineficiência nos serviços se faz mostrar, é o Estado onde fica sendo acusado de desvio de recursos seus agentes nos diversos poderes da República. É o Estado que não utiliza de forma adequada os meios que a tecnologia nos oferece para proporcionar a velocidade. Esse é o Estado que assiste a iniciativa privada, fazer com que a produtividade se pronuncie, mesmo que buscando o lucro. Nós temos um lucro a buscar também, desde que seja estimulada a máquina. É o lucro social, os benefícios vão trazer. Pois bem, ele, conhecedor dessa realidade, fez questão de aqui estar presente, razão pela qual eu pedi à presidente da mesa, quebrando um pouco o protocolo, mas para fazer esse agradecimento pessoal a esse amigo particular, o presidente Benjamin Zimler. Funcionário de carreira concursado é outra coisa. Então, mais uma vez, obrigada pela participação e está encerrado esse painel. Com um curto recado de que nós voltaremos às 3 horas. Essa é a informação. Não mais 14h30, mas às 15 horas.
Agora vamos lá. Duas angústias agora, às vezes é só uma. Estou esperando que essas cadeiras se completem com a presença dos nossos ilustres participantes, até porque o ministro Aires Brito está aguardando o nosso chamamento, já está pronto para descer para vir, mas eu gostaria de fazer esse chamamento quando eu visse realmente o plenário na sua plenitude, com a presença representativa dos diversos segmentos que compõem esse seminário. Gestores, profissionais liberais, estudantes. E isso é muito importante, até porque, tal qual aquele jogador de futebol que se emociona quando vê o estádio cheio e a torcida aplaudindo, o palestrante tem a motivação desse contato fisionômico, dessa empatia que se cria entre aqueles que falam e aqueles que ouvem. Isso é muito importante. Portanto, eu estou aqui fazendo, se fosse, já que eu falei, futebol tem imagem, enxugando o sol, esfriando o sol, melhor dizendo, fazendo com que a gente passe um pouquinho do tempo para que ele possa vir fazer a palestra. E uma outra explicação que eu gostaria de dar. Eu disse que eram duas angústias. Uma dos participantes e outra é a ministra Carmen Lúcia, pessoa da maior estima, do maior bem-querer, por problemas, eu sei, relevantes. Até outra noite, até 10, 11 horas, quem estivesse assistindo a TV Justiça, estaria vendo que ela estava no plenário do eleitoral e se prolongou até mais tarde. E hoje pela manhã ainda surgiu um outro assunto. E eu, brincando, pude até dizendo, olha, ministro Carlos, aliás, ministro não, porque pela amizade é um contrato mais pessoal. Se não vier, vou requerer o divórcio. Não há divórcio quando há amor. Essa é a forma carinhosa de dizer. Mas o que é fato é que não pode estar presente. E o ministro Aires Brito, que é muito amigo dela e amigo nosso, vai inclusive também enfocar alguns aspectos da palestra que ela iria fazer como o Supremo, como guardião dos princípios constitucionais, da eficiência, da eficácia, da moralidade. Então ele já me garantiu agora no almoço que vai realmente também transitar um pouco no tema da palestra, para que vocês não fiquem órfãos desse tema que consta do seminário. Outra coisa que eu quero fazer já neste final de 3 dias por um lado, profundamente pleno de alegrias para nós, porque tivemos a oportunidade de ouvir excelentes palestras, de ter a participação daqueles que compõem o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, o Ministério Público, os órgãos de controle e os profissionais liberais como o Ilailson, presidente do Conselho Regional de Administração, professor Jacobi Fernandes, que é um administrativista festejado com várias obras publicadas, de verificar de que este seminário instala um momento novo. É um marco, é uma referência. Eu tenho certeza que serão vocês mesmos, gestores, profissionais liberais, os primeiros a ir buscar os seus órgãos, os órgãos a que vocês pertencem, trabalham, para realizar novos eventos dessa natureza. Nós não podemos nos conformar com uma administração pública que não responda aos anseios da sociedade.
Você quer ter um retrato dessa situação? Eu, há poucos dias, pude presenciar algo que me entristeceu sobremaneira. Cheguei no hospital de base, lá em Brasília, que é considerado um hospital de referência. Na área de saúde pública é uma referência. Pois bem, ao chegar àquele hospital, 7 horas da manhã, o médico que ia me atender, ele tinha marcado lá, eu vi filas quilométricas, pessoas idosas, naquele frio que fazia em Brasília naquele mês, frio de 10 graus, 8 graus, 12 graus, se encostando uns nos outros para se aquecer mais um pouco e se arrastando naquela procissão de sofrimento. Essa não é a administração pública que recolhe todos nós para oferecer um serviço de saúde de qualidade. São serviços essenciais de responsabilidade do Estado. É a saúde, é a educação, é a segurança. E muitas vezes, quantos de nós, o nome está dizendo, servidores, quer dizer, para servir, quantas vezes somos atendidos ou atendemos, se somos nós os servidores, às vezes com o mau humor do problema que trouxemos de casa, e aquele que vai nos procurar não tem nada a ver com isso. Então a velocidade que não existe, o processo tramita lentamente. E você chega muitas vezes no protocolo, diz, como é que está meu processo? Espera aí um momentinho. E você, quando vai procurar, que encontra, não saiu praticamente do lugar o processo. Então são essas questões que a gente tem que buscar os exemplos da iniciativa privada, em termos de eficiência, em termos de transparência, em termos de agilidade, em termos de produtividade. Nós não produzimos no serviço público o mesmo que se produz na iniciativa privada, e eu já falei isso aqui umas 2 ou 3 vezes, eu vou repetir mais uma vez, é porque a produtividade na iniciativa privada vem pelo estímulo financeiro, a busca do lucro. Então nós temos um lucro a buscar, que é o lucro social, e que se dê àqueles operadores do serviço público os estímulos necessários para que eles possam ser cada vez mais diligentes no cumprimento da sua missão. Então, eu gostaria muito de ver também o serviço público se apropriar de toda a tecnologia que hoje há à nossa disposição. Hoje, o Tribunal de Contas da União, o ministro-presidente, o Benjamin, há pouco esteve aqui, há 2 anos passados, ainda mandava, 2 anos e meio, ainda mandava os processos, quando havia pedido de vistas, quando havia pedido de cópias, parava o exame que estava sendo feito em Brasília, para que fosse encaminhado para o Estado, onde o advogado, a parte, pediu vistas do processo. Hoje, o processo continua sendo examinado, não para o exame, ganhando em velocidade, mas a parte recebe uma senha eletrônica. E com essa senha eletrônica, de onde ele está, o advogado, a parte, acessa e vê todo o processo. E vai buscar o que necessita para melhor instruir o processo, acostar os autos, dados, elementos, de forma a fundamentar a sua posição e procurar fazer com que o seu direito possa prevalecer. Há pouco tempo, eu me lembro, terminava a sessão lá no tribunal, aí você ia receber as pilhas de processo para examinar os votos, assinar um por um, às vezes 100, 150, 200 processos que tem naquela sessão em relação ou de forma unitária, você ia assinar. Hoje, a telinha do computador vai te mostrando. Você examina, confere ali na hora, imediatamente você digita a sua senha, põe o ok e já está assinado eletronicamente para ir para a publicação. E isso era impossível há 2 anos? Não. Mas a rotinização mata o serviço público.
nós nos acostumamos. E aquela outra coisa, isso não é comigo, quem cuida é fulano. E cadê fulano? Tirou férias. Ah, só quando voltar das férias. Se for licença gestante, meu Deus, agora são 6 meses. Aí você espera 6 meses. Então essas questões a gente tem que discutir. O Estado brasileiro é composto por todos nós, da iniciativa pública e da iniciativa privada. Volto a repetir outra expressão. A iniciativa privada, você não pode admitir que não haja controle dos recursos humanos. Não pode admitir que ela exista sem o controle do estoque, que é todo tempo presente. Você não pode admitir que ela exista sem o controle de produtividade. Que produto está saindo daqui? Qual a qualidade desse produto? No Brasil, é o conflito. O gestor vê o controlador como seu algoz, como seu opositor. Porque criou sua cultura que o tribunal é o órgão que serve para sancionar, para aplicar as penas, as notas de improbidade administrativa, para imputar débito, para aplicar multa. Sim, ele tem realmente essa missão, mas é a missão última. A primeira é de natureza pedagógica, é da orientação. Quantas vezes eu conversei com meus companheiros do tribunal e dizia, olha, nós temos aqui um excelente quadro de pessoal, mas eu estou me sentindo, me permitam dizer, fazendo uma comparação, como se nós pertencêssemos àquele convento das Carmelitas Descalças. Quem se lembra das Carmelitas Descalças? Elas não saíam do convento com medo do pecado. E nós não saímos de dentro das paredes do tribunal com medo da promiscuidade. Ou nós estamos vacinados, ou nós estamos imunizados para atender a clientela, para discutir, para orientar, ou então nós temos que rever muitos conceitos. Então, a partir daí, vamos instalar seminários, debates, convidar a clientela para discutir conosco esses assuntos. Agora, paciência. Se depois de todo esse esforço, você encontrar o dolo, aí não há perdão. E eu digo que eu como julgador passei minha vida, os anos que eu passei no tribunal, dizendo que a lei para mim era um arco, que vinha da literalidade até a visão teleológica. Eu deixava a visão teleológica para aqueles casos em que chamem de atecnia ou falhas formais, que podem ser saneados no processo, que podem ser corrigidos. E a literalidade eu deixava pronta para aquele que desviou o recurso, para o corrupto, para o ladrão. E dizia o seguinte: aplica a lei mais 200 chibatadas. Então, é dessa maneira. Nós temos que, em qualquer missão que estivermos, em qualquer local onde atuemos, atuar com os olhos postos num país que merece o nosso respeito. As potencialidades nossas, esse desenvolvimento econômico, esse crescimento que temos tido nos últimos anos, decorre da descoberta do mundo do Brasil, das potencialidades. Um dia o petróleo fascinava lá no Oriente Médio as grandes potências mundiais. Hoje a bacia amazônica, a bacia do Paraná, os nossos lençóis aquíferos que passeiam do Piauí, do Maranhão e ganham a região amazônica, é o petróleo de logo mais. É bem finito. Sol, em terras que você vê o desespero das pessoas
tantos casos de depressão, de suicídio, porque o sol é a alegria que aquece, e você vive na mesmice, embora tenha tido um desenvolvimento humano significativo. Olha, gente, tudo isso que eu estou falando não teria sentido se não houver uma coisa dentro de cada um de nós. É o sentimento de comprometer-se com o que faz. É o vestir a camisa. É de se apaixonar por aquilo que está fazendo. Se você está fazendo contra a sua vontade, busque outra atividade, busque outro serviço, mas se dispôs a fazê-lo, faça com o melhor que há dentro de você. Amor, se é o mandamento maior que aquele lá de cima nos ensinou, é a mola do mundo. Sem amor você não vai a lugar nenhum. Vocês ouviram aqui as regras do direito, vocês viram aqui as normas jurídicas, vocês viram aqui os conceitos administrativos, vocês viram aqui os princípios do controle. Mas tudo isso, se não houver amor, de nada vai adiantar. Nós temos que nos apaixonar pelo que fazemos. Nós temos que nos apaixonar pelo país que nós vivemos e que vivem as nossas famílias e as nossas pessoas mais queridas. Um Estado é muito fácil, eu repito também, que eu acho que eu já falei aqui. É muito fácil de você montar um Estado. Você define o território, você faz a sua estruturação dos poderes, a sua organização administrativa e o Estado está pronto. Mas uma nação é a construção de um povo que tenha sonhos, que tenha projetos, que tenha ideais comuns de crescimento, de desenvolvimento. Esse seminário tem esse objetivo de reacender dentro de cada um de nós um sentimento de humanismo tão fugidio hoje.